Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai analisar o drama Num Lago Dourado de 1981. Etarismo é um problema antigo no cinema e especialmente em Hollywood. A dificuldade de profissionais mais velhos conseguirem papéis relevantes em grandes projetos é uma realidade concreta. E as mulheres, infelizmente, sofrem mais. Ainda que isso esteja mudando nos últimos 20 anos, a idade média das atrizes protagonistas vencedoras do Oscar é cerca de uma década menor a dos atores protagonistas. Recentemente, o filme A Substância abordou isso de forma brilhante, e a vida imitou a arte depois que a veterana Demi Moore, no alto dos seus 62 anos de idade, foi derrotada pela jovem Mikey Madison de Anora com apenas 24 anos no Oscar. Qual seria então a chance concreta de uma produção trazer dois septuagenários como protagonistas em pleno ano de 1981? Pois foi exatamente isso que aconteceu em Num Lago Dourado. Just seeing a beloved, loving relationship that has lasted so many decades between two people. It's rare that we see it on the screen. And it's rare that it's brought to us by two icons. So I think that it's uniquely moving. Essa declaração que você acabou de assistir foi dada por uma emocionada Jane Fonda ao American Film Institute, mais de 30 anos depois do lançamento do filme. E se não fosse pela determinação dela, provavelmente o projeto nunca seria realizado. Tudo começa em 1979, quando a peça On Golden Pond estreia nos palcos da Broadway. Escrita por Ernest Thompson, a história chama a atenção de Fonda a ponto dela comprar os direitos de adaptação para o cinema. E o objetivo primário naquele momento era realizar um sonho: atuar ao lado do pai. Henry Fonda foi um dos maiores atores do cinema norte-americano no século XX, tendo participado de produções como Consciências Mortas, de 1943, Paixão dos Fortes, de 1946, Mr. Roberts, de 1955, Guerra e Paz, de 1956 e Era Uma Vez no Oeste, de 1968. Foram mais de 100 filmes dos mais diversificados ao longo da carreira, que no entanto renderam apenas 2 indicações ao Oscar, em 1940 como ator de As Vinhas da Ira e em 1957 como produtor de 12 Homens e Uma Sentença. Em 1980 ele finalmente foi reconhecido pela Academia com um Oscar honorário, em um momento que eu considero um dos mais emocionantes da história do prêmio. Mas nessa mesma época já circulavam vários rumores de que a relação entre o pai Henry Fonda e os seus filhos, Jane e também Peter Fonda, não era das melhores. Ele foi questionado sobre isso, inclusive em uma entrevista concedida a um programa da rede britânica BBC no ano de 1975. Both Jane and Peter went through what is known as a classic rebellion, when a child decides to go into the father's business, whether he's a banker or in show business. There has to be a kind of rebellion. You don't want to feel that your father made it possible for you or that you're a success because your father. So they both went through what is recognized and called classic rebellion. And I like to think that I was smart enough to recognize it for what it was. It didn't last very long. But when it did last, there were some provocative things said, and they're the things that are still in the legend. Jane Fonda teve uma relação ambivalente com o pai, por quem ela sempre nutriu uma profunda admiração, mas ao mesmo tempo sentiu falta de reciprocidade por parte dele. Por mais estranho que possa parecer, Num Lago Dourado serviu como um veículo para canalizar esse sentimento, já que o roteiro final permitia esse confronto entre pai e filha. A história começa nos apresentando um casal idoso, já na casa dos 70 e poucos anos, que passa parte do tempo em uma casa à beira do Lago Dourado. A personalidade de cada um é divergente. Enquanto a Ethel tem uma postura otimista, alegre e alto astral,
O Norman é aquele típico velho ranzinza que reclama, vê defeito em tudo e acha que as coisas nunca estão boas. Ele não consegue desfrutar da linda paisagem, ouvir o canto dos pássaros, se distrair jogando tabuleiro. No dia a dia, ele basicamente fala sobre a morte ou sobre a parte ruim de envelhecer. Esse casal tem uma única filha chamada Chelsea, que decide visitá-los para apresentar o noivo, Bill, e o filho dele, Billy, de apenas 13 anos de idade. Tendo em vista que a relação do Norman com a Chelsea nunca tinha sido das mais fraternais, o clima dessa visita acaba sendo no mínimo incômodo. Come on, Billy. I'll show you the bathroom if I can remember where it is. Well, at least he hasn't changed. No, he's still impossible. It means so much to him to have you here. Sure, now he's got someone he can pick on. Para conseguir ter um tempo a sós com o noivo em uma viagem à Europa, a Chelsea pede para os pais cuidarem do menino Billy por eles. Seria um mês inteiro de mudanças bruscas na rotina tanto do menino quanto do casal de idosos, que vai alterar para sempre a relação entre todos os membros daquela família. O roteiro então desenvolve o arco narrativo dos personagens a partir de uma jornada forçada de transformação baseada no cotidiano, nos detalhes e na construção de confiança. É assim que os paradigmas são modificados, com tempo e paciência. O menino não gosta muito de ser deixado com aquele casal de idosos sem nenhum amigo da idade dele. Mas, aos poucos, ele descobre como pode ser legal, emocionante, ler livros como A Ilha do Tesouro, ou sair com o velho Norman para pescar no lago. A expectativa de capturar um grande peixe passa a ser algo desejado, comemorado. O Norman, por outro lado, sai um pouquinho da mesmice ao lado da esposa para ocupar a cabeça, resmungar menos, deixar de lado a amargura, ter atitudes mais positivas. Ele e o menino consertam uma porta que estava com defeito há muito tempo. Eles conversam com ternura no barco, ocupam o tempo com novas experiências para ambos. Para alguém que mostrava claros sinais de deterioração cognitiva, essas novas experiências agregam à vida um novo significado. Oh, this is a trout, a rainbow trout. Get going, boy. Num Lago Dourado é uma joia do cinema norte-americano naquele início dos anos 1980. Muito mais do que um drama familiar bem realizado, ele é sensível e emocionante pela autenticidade. Você assiste e se identifica com algum daqueles personagens, seja por ter vivido situações semelhantes ou por conhecer alguém que viveu. Os relacionamentos do cinema, e especialmente em Hollywood, sempre tendem a soar artificiais pelo exagero. São casais que se apaixonam instantaneamente, soldados que arriscam a vida pela pátria, pais que fazem o impossível, enfim. Esqueça tudo isso. Aquela família é gente como a gente, com seres humanos de carne, ossos, defeitos, virtudes e aquilo que é essencial para uma jornada de transformação, a capacidade de mudar de dentro para fora. O filme tem uma tônica otimista, aquece o coração, faz você sentir vontade de ouvir mais, ponderar, consertar relacionamentos ou situações mal resolvidas com as pessoas. Ele tem quase uma função social. Toda a parte final é recheada de grandes momentos que trazem conforto, autenticidade e emoção. O acidente com o Norman no lago, o carinho genuíno entre o menino e o idoso, a cambalhota invertida que a Chelsea consegue dar depois de tantos anos, coisas aparentemente pequenas, mas que ficaram escondidas ou abafadas por décadas e agora vêm à tona ressignificadas. It seems that you and me have been mad at each other for so long. I didn't know we were mad. I thought we just didn't like each other. I want to be your friend. Esse diálogo entre pai e filha, já no final, é uma das coisas mais potentes que a temporada de prêmios 1981 ofereceu ao cinema. E se a gente pensar que por trás da personagem Chelsea estava também a filha Jane Fonda, com questões pessoais não tão bem resolvidas com o pai, isso ganha um significado ainda mais poderoso.
Impossível para qualquer cinéfilo não se emocionar com essa cena. E além disso tudo, existe ainda a longeva relação de respeito, apoio e cumplicidade entre marido e mulher. Ethel foi brilhantemente interpretada por ninguém menos do que Katharine Hepburn, nessa época já uma lenda do cinema com 11 indicações ao Oscar e 3 estatuetas, vencidas por Manhã de Glória, na temporada 1932/1933, Adivinhe Quem Vem para Jantar, de 1967, e O Leão no Inverno, de 1968, esse último empatado com Barbra Streisand por Funny Girl, A Garota Genial. Que deleite ver uma escalação de elenco como essa, recheada de nomes imortais. Se já existisse uma categoria para isso naquela época, ou seja, melhor direção de elenco, certamente teria sido um Oscar muito merecido. E falando nos prêmios da Academia, foram nada menos do que 10 indicações, incluindo melhor fotografia, que eu considero um dos aspectos visuais mais acertados do filme, melhor atriz coadjuvante para Jane Fonda, e ela já tinha 2 Oscars nessa época, vencidos como protagonista de Clute, O Passado Condena, de 1971, e Amargo Regresso, de 1978, melhor direção para Mark Rydell e melhor filme. Listen to me, mister. You're my knight in shining armor. Don't you forget it. You're gonna get back on that horse, and I'm gonna be right behind you, holding on tight, and away we're gonna go, go, go. O filme foi um gigantesco sucesso na época de lançamento, garantindo mais de 115 milhões de dólares nas bilheterias e colocando-o como o terceiro mais assistido do mundo em 1981. À sua frente ficaram apenas Os Caçadores da Arca Perdida, que a gente já analisou aqui no canal, e Superman 2, A Aventura Continua. Para um projeto com as características que a gente está estudando aqui, foi algo excepcional. O Lago Squam, onde aconteceram as gravações, fica localizado no estado norte-americano de New Hampshire e até hoje recebe turistas curiosos em fazer um tour de barco. A crítica também foi bem generosa e na cerimônia de entrega do Oscar ele venceu 3 estatuetas. Melhor roteiro adaptado para Ernest Thompson, melhor ator para Henry Fonda, que assim vencia o seu primeiro e único Oscar competitivo, e melhor atriz para Katharine Hepburn, que assim cravou o recorde de 4 estatuetas que perdura até hoje. A curiosidade é que nenhum dos dois esteve presente no Dorothy Chandler Pavilion. Hepburn nunca foi muito entusiasta da festa e Henry Fonda já estava com a saúde bastante frágil naquele momento. Em seu lugar, subiu ao palco para aceitar o prêmio a filha Jane Fonda. My father didn't really believe that this was going to happen. But he told me a while back that if it did, he wanted his wife Shirley to accept the award for him. But Shirley wanted to be with him tonight, as is her way, and so I'm here. Segundo relatos da própria Shirley Fonda na época, o veterano ator caiu no choro assim que o resultado foi anunciado. Menos de 5 meses mais tarde, no dia 12 de agosto de 1982, ele acabou falecendo em sua casa na cidade de Los Angeles. No Lago Dourado tem uma estrutura narrativa simples, às vezes até óbvia. Não é uma revolução de linguagem, nem um novo paradigma tecnológico. No fundo, ele se revela extraordinário pela beleza, pela autenticidade da história, pelo peso incalculável do elenco e principalmente pela poderosa conexão emocional que é capaz de estabelecer com o espectador. Uma experiência comovente, impactante e inesquecível. Ethel, listen. The loons. They've come around to say goodbye. E você aí, também foi positivamente impactado pela história desse filme? Então descreva tudo pra mim aqui embaixo nos comentários. Também não deixe de dar joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Também vai ser muito bom se você se tornar um membro desse espaço para ter acesso a vantagens e conteúdos exclusivos. E a gente segue analisando todos os títulos indicados pela Academia ao Oscar de Melhor Filme em 1981, sendo que no próximo vídeo a gente vai falar sobre o improvável vencedor da noite, Carruagens de Fogo. Tá imperdível e eu te espero aqui.